Amém. Amém. Estamos reunidos nessa noite, graças a Deus, com a oportunidade de aprendermos mais do Senhor Jesus, junto com essa igreja que se reúne nesse lugar. Louvamos a Deus por você que está aqui, por você que está vendo esse vídeo, essa aula, esse estudo que se realiza aqui no Grupo de Jesus. Vamos iniciar com a oração. Eu irei orar para que o Senhor possa continuar usando o nosso professor de maneira sempre poderosa, habilidosa, com as ferramentas que o Senhor deu ao professor. Pai, te louvamos na noite desse dia, glorificamos a Ti, porque Amém, conseguimos chegar até agora, Jesus. Conseguimos chegar até agora, nesse momento, nesse horário, depois de um dia de labuta para muitos, depois de um dia tranquilo também para muitos. Nós estamos aqui, Jesus. Estamos aqui para te adorar, glorificar o teu nome, dizer que tu és santo, tu és fiel, tu és verdadeiro, que independente da situação que nós estejamos passando, nós não negaremos a fé. Independente de qualquer situação, tu serás sempre o nosso Deus, nosso Redentor, nosso Salvador. Muito obrigado, Jesus. Eu te amo, glorifico o teu nome, nós te amamos. Usa o nosso professor mais uma vez. Abençoa todos que estão por vir e os que estão aqui. É o que eu te peço, já agradecido. É em teu nome, Jesus. Amém e amém. Vamos lá, chegou a irmã Cissa, missionária. Professor, posso fazer aquela leitura? Sim, Isaías, por favor. Hoje, o nosso texto bíblico se encontra em Marcos 14. Nós vamos ler do 22 ao 26. Vou fechar. E diz assim o texto: enquanto comiam, Jesus tomou um pão, pronunciou a bênção, partiu-o e o deu, dizendo: tomai, isso é o meu corpo. Depois, tomando uma taça, pronunciou a ação de graças e deu-a, e todos beberam. Eles disse: este é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado por todos. Eu vos asseguro, não voltarei a beber do fruto da videira até o dia em que beberei vinho novo no reino de Deus. Depois de cantar os salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. Por favor, professor. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos diante de um texto que ele é bastante conhecido, que ele é bem celebrado nas reuniões cristãs, principalmente nas reuniões chamadas eucarísticas, ou reuniões de Santa Ceia, de Mesa do Senhor. Nós sempre usamos esse texto, ou aquele de Paulo também aos Coríntios, né? Ou o de Mateus capítulo 26. Então, é uma passagem que ela é sempre recordada nas nossas celebrações. Se vocês pegarem na Bíblia de vocês, o versículo de número 17, vocês vão ver que tem uma informação muito interessante, que essa informação ela vai guiar. O autor ele posiciona que é ao anoitecer. Não é isso? Então, essa informação nos evangelhos ela é bastante importante quando é realçado esse período de noite. Por quê? Olha, a minha versão diz assim: ao anoitecer, é verso 17 de Marcos 14, para quem está acompanhando. Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa comendo, Jesus disse: eu lhes garanto, um de vocês que come comigo vai me entregar. Eles começaram a ficar tristes e a perguntar a Jesus, um depois do outro: acaso sou eu?
Jesus respondeu: um dos 12 que põe a mão no prato comigo, porque o Filho do Homem se vai, como está escrito sobre ele. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é entregue. Seria melhor para esse homem não ter nascido. Esse é o contexto dessa celebração. O que é bonito aqui, para a gente reparar, que esse contexto para nós ele vai se tornar, na nossa vida, um contexto de alegria. Nós sempre recordamos a morte do Senhor, até que ele venha, como uma expressão de alegria, de satisfação, de missão cumprida pela parte do Senhor, para que nós tivéssemos vida. Então, Jesus ele vai firme para o cumprimento da sua missão, e é interessante que, no momento mais crítico da vida dele, no anoitecer, como o texto coloca, ele vai ceiar com os seus discípulos. Uma pergunta aqui que fica para nós é a seguinte: se a gente tivesse a certeza de que nós iríamos morrer, se nós estivéssemos caminhando para a morte, assim como Jesus sabia que ele ia para a morte, o texto aqui está bem claro, ele sabe tudo o que vai acontecer com ele, qual seria a nossa ação? O que nós faríamos se nós soubéssemos que dentre poucos instantes nós passaríamos, dentro de poucos dias nós passaríamos pela morte? Jesus ele reúne os seus discípulos, e aí vem o verso 22, que é o verso que o irmão Isaías começou a leitura, que é o texto proposto para o nosso estudo do grupo de Jesus. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, abençoando, partiu e entregou a eles, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Que interessante, né? A gente conhece esse sentido teológico do texto, mas quando a gente faz a leitura da Bíblia, o que nós devemos fazer? É ir para o texto não querendo saber o final, ou eliminando da nossa mente, num exercício que é muito difícil, mas ele é bastante válido, nós fixarmos na passagem, não buscando já a resolução final. Vocês imaginam, aqui eles não têm nenhuma consciência dessa questão. Ele toma um pão e ele vai dizer: tomem, isto é o meu corpo. O que ele está dizendo aqui para a gente? O pão é o alimento símbolo do sustento. Então, o que Jesus está passando para a comunidade é o seguinte: esse pão, ele representa o Cristo. Então, toda a nossa refeição, todo o nosso viver, ele é tipificado pela realidade espiritual que está em Cristo. Isto é o meu corpo. Algumas pessoas tomaram isso no literal e achavam até que os cristãos primitivos fizessem parte de uma seita canibalista, que eles comiam corpos humanos. Porque a pessoa ouvia isso: isto é meu corpo, vamos comer o corpo do Senhor. Era como se eles estivessem ali guardando pedaços do corpo do Senhor para que eles pudessem comer, degustar. Então, aqui, claro que não é um sentido literal, é um sentido simbólico, mas ele é carregado altamente de um valor teológico muito grande. O corpo de Jesus, ele é o alimento fraterno, ele é o alimento da comunidade. O pão, que é a refeição mais simples, que é a refeição que ela é usada na Escritura Sagrada para dizer do nosso alimento diário, né? O pão nosso de cada dia, e tem que ser colocado na comunidade como sendo uma fraternidade, onde todo o alimento, sendo para a glória de Deus, ele representa Cristo. Cristo é o nosso sustento diário. Tomem, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice. Olha, vamos tentar repetir a cena na nossa mente. Como que estava o ambiente? O ambiente está difícil, porque vocês vejam que está surgindo a dúvida acerca de quem vai entregar Jesus. Jesus dá uma palavra muito forte, diz que era melhor que essa pessoa não tivesse nem nascido, e eles têm dúvida de quem seria essa pessoa. Tomou um cálice e, dando graças, entregou-lhes, e todos beberam dele. A irmã Jacira, ela fez um ponto interessante, né? Como que isso era feito de maneira entre eles ali, né? Assentados em forma de U,
um deitado, um reclinando sobre o outro, e era uma refeição comunitária. Não era cada um que comia a sua. É todo mundo comendo e bebendo da mesma fonte. Então, quem entrega é Jesus. E todos beberam dele. Depois disso, ele vai dizer: isto é o sangue, é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Então, veja, a vida cristã, ela é gerida por esse ato. É o sangue dele que é derramado em favor de muitos. Então, todo o relato evangélico, ele é um relato que ele tem por base o relato pascal, né? Essa questão da morte e ressurreição de Jesus. Assim como nós precisamos do pão, nós precisamos do sangue. O sangue, ele fala do alimento interno da alma, né? A vida está no sangue. Sem o sangue, o nosso corpo não funciona. Então, veja que interessante. O alimento primeiro, o pão, e junto do pão, o vinho, o fruto da vide, o suco de uva, aquilo que vai representar o quê? O sangue. O sangue que é derramado em favor de muitos. Só que esse sangue, ele para ele ter a eficácia, né, não é apenas um sangue que é derramado e já cobriria toda a humanidade. Ele deve ser aplicado na vida da comunidade. Então nós devemos fazer o quê? Comer e beber. É isso que Jesus fala em outro evangelho como sendo aquele que tem parte com ele. Ele fala: eu lhes garanto, não beberei mais do fruto da videira. A passagem que o irmão Isaías leu, ela está bem traduzida, né? Porque diz assim: até aquele dia em que o beberei o vinho novo no reino de Deus. Algumas versões traduzem essa expressão vinho novo como o beberei o vinho de novo. Não sei se algum irmão aí tem essa tradução. E acho que está totalmente errada. Eu sei que tem muita gente que participa dessas reuniões eucarísticas, da Santa Ceia ou da Mesa do Senhor, e lá o ministrante ele lê numa versão que fala beberei de novo. Não é isso que Jesus está dizendo. Essa versão que o irmão Isaías usou e essa que eu estou usando, ela está bem traduzida, porque não é vinho de novo, não é again. Você pode pegar até a versão na língua inglesa que você não vai encontrar again lá, você vai encontrar new. É o vinho novo no reino de Deus. O vinho novo, ele simboliza o quê? Ele representa uma novidade, é uma nova dinâmica. Lembra? Se você pegar o Evangelho segundo João, o primeiro sinal que Jesus faz é o quê? É transformar água em vinho. É um vinho novo que Jesus está trazendo. Então, o primeiro sinal no Evangelho segundo João é o vinho novo que ele traz, e aqui ele diz que essa cena não vai se repetir até aquele dia em que nós beberemos esse vinho novo com ele, onde nós teremos essa confraternização de alegria. Então, isso é uma mensagem de esperança para eles. Por quê? Se você observar isso aqui, Jesus está caminhando para a morte, mas ele já tem uma certeza da ressurreição. Que coisa gloriosa, né? Jesus ele já fala aqui para eles que ele tem que derramar o sangue dele, que é simbolizado aqui pelo suco, pelo vinho, né? Na verdade é o vinho lá na época deles, mas que eles vão beber um vinho novo no reino de Deus. Que enquanto não chega esse momento, eles vão ter que fazer isso aqui em memória dele. Algumas pessoas falam assim, mas isso aí não tem mais prática, não tem mais valia, porque Jesus já ressuscitou e ele voltou no Espírito e a gente não precisa mais celebrar isso. Se assim o fosse, Paulo não mandaria lá na igreja de Corinto que eles fizessem a reunião de uma maneira correta. Ele já teria extinguido, né? Então, Paulo ele dá orientações lá como que deveria ser a festa do amor, a ceia do Senhor. Então, aqui está o simbolismo, né? E a contraparte espiritual. Haverá a ressurreição. E Jesus garante que nós que pertencemos a esse grupo, que tem a comunhão do pão, que tem a comunhão do vinho, a comunhão do corpo e do sangue, nós vamos participar de uma festa de alegria, onde nós beberemos o vinho novo no reino de Deus. Até aquele dia. Jesus aqui ele fala daquela expectativa do reino de Deus. Algumas pessoas interpretam que isso já ocorre hoje em dia. É mais uma interpretação espiritual, que eu não descarto. Mas quando ele fala de beber o vinho novo, ele fala de uma dimensão que já era esperada desde os tempos do Antigo Testamento, onde haveria, de fato,
a eternização do governo messiânico. Jesus ele já reina, mas chegará um dia em que ele reinará de forma definitiva em todo o mundo. E o bonito é que o texto termina no sentido alegre, né? E tendo cantado o hino, o irmão Isaías deu uma versão que coloca os salmos, que é bem provável que eles tenham cantado de fato os salmos, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Então, veja, Jesus ele não para a sua missão, ele não interrompe a sua missão, mas mesmo diante dessa missão tão árdua que ele vai ter, tão difícil, ele tem um momento de comunhão. Isso é uma lição muito grande, que a gente tem todos os nossos problemas, as nossas dificuldades, e nenhuma delas é tão grande como a que o Senhor Jesus enfrentou. Mas aqui talvez esteja para nós a resposta de muitos problemas que a gente tem e a gente não resolve de imediato. Que é o quê? Fazer parte da comunhão. É na comunhão, é na fraternidade que nós encontramos forças para avançar. É participando dessa celebração que nós vamos ter daqui a pouco, como foi sugerido pela nossa irmã Jacira, para a gente participar do corpo e do sangue do Senhor. É nessa fraternidade com os irmãos que a gente também, a exemplo de Jesus, a gente caminha para o nosso destino. Seja ele uma destinação de dor, de sofrimento, seja uma destinação de alegria. Mas que ambas essas destinações, elas vão culminar onde? No reino de Deus. E um dia nós estaremos ceando com o Senhor, bebendo esse vinho novo, e nunca mais haverá lágrimas, nunca mais haverá dor, nunca mais haverá lembranças das coisas perdidas, nunca mais haverá lembranças de maldições, de pecados. Será um vinho novo, uma celebração que só vai ser de glória em glória, de alegria em alegria, celebrando para sempre tudo que o Senhor Jesus conquistou para nós. Nós não temos méritos nenhum, nós somos corredeiros com Cristo, né? Mais do que vencedores em Cristo, porque foi Ele que fez tudo, foi Ele que conquistou, e nós herdamos juntamente com Ele. Então, quando a gente tem esse foco, quando a gente tem essa mensagem, quando a gente enxerga isso, mesmo diante de todos os problemas que nós enfrentamos, nós temos ânimo para continuar a nossa jornada. Então, que essa seja a nossa palavra de esperança. É na comunidade, é no partir do pão, é na comunhão do vinho, do suco, é que nós encontramos essa força para participar do Senhor e participar da nossa vida comunitária que vai nos dar esse ânimo para nós prosseguirmos. Amém? Deus abençoe os irmãos. Louvado seja Deus. Muito interessante, professor. Muito interessante mesmo. É um rito, né? É um rito, como o professor falou, que toda a igreja participa. E aqui hoje nós iremos participar com perguntas agora também. Eu gostaria de abrir, que os irmãos abrissem seus microfones para perguntar à irmã Cissa, irmão Alexandre, a Sheila abriu o microfone. Por favor, irmã Sheila. A paz, amados, boa noite, tudo bom? Tudo bom. Will, eu já tenho a resposta, porque você já me ensinou isso antes, mas como aqui vai ficar gravado e outras pessoas vão acessar, eu queria que você explicasse por que algumas denominações só deixam participar da ceia aqueles que são batizados nas águas. E tem até algumas denominações mais radicais que tem que ser batizado naquela denominação. Você pode explicar por que isso não é bíblico e por que praticam isso, por favor? Uhum. É bem interessante, né? Aquela resposta, né? Por que não é bíblico? Porque não está na Bíblia, né? Mas parece brincadeira, mas muitas práticas que a gente pratica, vão ser redundante, não estão na Bíblia. Tem um livro do Frank Viola, eu até mando depois aí do estudo, lá no grupo Permitindo o Senhor, chama Cristianismo Pagão. E lá ele vai trabalhar exatamente isso que a Sheila perguntou. Como que era a ceia, né, a festa do amor na Bíblia, e o que ela se tornou, né? Você, por exemplo, a gente aqui vai fazer um ritual, claro, a gente está à distância, então não tem como a gente fazer como era feito, Che. Que era o que? Era a comida mesmo. Era um almoço dominical, né? Se você pegar o texto lá de Atos 20, era todo domingo, assim como tem na missa lá a Eucaristia, né?
Então, no momento da comida, aí da bebida, separava-se um tempo para que pudesse fazer esse memorial. O problema é que muita gente lá em Corinto, por exemplo, os ricos, estavam comendo muito e bebendo muito, enquanto os pobres, que era a maioria da igreja, não comia nada, passava fome. Aí Paulo tem que ajustar lá entre eles. Então, a partir disso, aí vem o que a Sheila colocou, as regras denominacionais. Aí fala assim, quem pode participar dessa ceia? Aí já começa a falar, ó, tem que ser batizado. Aí você fala assim, qual que é a base bíblica para isso? Se você já entrar aí, no batismo já tem outro problema, porque o batismo no Novo Testamento era o quê? Ele era subsequente, ali, de imediato à confissão. A pessoa ela confessava Jesus, já era batizada. Tem lá em Atos capítulo 8 aquele exemplo, né? O eunuco lá, ele está lá com Filipe, aí tem a água, ele fala assim, ó, tem água aqui, o que impede de ser batizado? Nada, foi lá e foi batizado. Então, colocou a regra, tem que ser batizado. Outros falam assim, tem que ser batizados, como a Sheila falou, na mesma, aqui nessa denominação. Então, assim, foram criando regras para tentar fazer um filtro, só que isso não tem base bíblica mesmo. Era uma reunião comunitária, era uma reunião do amor, uma celebração, era um almoço mesmo, né, que eles faziam para comer junto, para ter a fraternidade, porque vocês sabem, esse contexto de comida lá para eles, nas épocas antigas, era muito importante. Você comer com alguém era um sinal de máxima comunhão, né? Então, quando eles comiam com alguém, era como se você tivesse ali doando a sua alma, o seu corpo ali para a pessoa. Por isso que Paulo trabalha muito essa questão da comida. A gente acha isso aí muito exagerado, né? Paulo fala muito de comida, mas é porque naquele contexto deles isso tinha um valor até espiritual, né? Você participava de banquetes ali que eram consagrados às divindades. Então, a reunião cristã ela tinha que ser comum. Não era só um pedacinho, né, de pãozinho, nem um cálicezinho, mas era o quê? Era comida e no momento ali fazia-se aquela comunhão. Aí, como a gente ao longo do tempo vai perdendo isso, as regras humanas, denominacionais, elas vão entrando e vão selecionando. Uma pergunta que sempre fazem é a seguinte, talvez o irmão Isaías e vocês, o Alex, a Manjacira, a Cissa já tenham presenciado isso. Criança pode participar da ceia? Aí as pessoas falam assim, não pode porque a criança ainda não é salva, não foi batizada. Aí você fala, mas Jesus falou para não impedir as crianças. Aí tem até pastor que permite, dá um pedacinho aí para a criança. Então você vê que são coisas que ficam nessa dúvida, por quê, Sheila? Não tem embasamento bíblico. As pessoas vão criando ali os seus regimentos, as suas regras, né? E aí a gente tem essa problemática. A questão do problema na igreja primitiva é que nessas festas, por exemplo, lá na carta de Judas, você vai ver que os falsos mestres, eles se aproveitavam dessas festas para trazer os falsos ensinos. Era isso que estava sendo combatido. Mas não a participação das pessoas e colocando ali as regras, né? Porque você levava a família para comer. Então era uma coisa muito mais saudável. Tá? Hoje, eu vou contar para vocês, não sei se vocês também já viram isso, acho que o Alex já viu isso. Isaías também já deve ter visto. Achei lá, não sei se ela pegou essa época. Uma vez eu estava participando num período lá numa denominação que eu fazia parte, e sempre na hora da ceia, levantava o irmão e falava assim, ai daquele que tocar no meu corpo e estiver em pecado, a minha mão virá sobre você. Aí, eu era diácono, né? Aí eu ia passar assim com o pão, muita gente recusava, mas isso era direto. Aí chegou numa quarta vez que esse irmão fez isso, eu cheguei para ele no final da reunião, falei, irmão, faz isso não. Ele é um varão, mas eu estou fazendo diante de Deus. Eu falei, não faz isso não, que você está acabando com a comunhão dos irmãos aí, porque quem é digno de participar, né? O Paulo, ele fala para fazer um autoexame, né? E depois participar. Então, o autoexame ali é a participação no corpo. Eu tenho que entender o que aquilo está significando. E não se eu estou com algum pecado que possa impedir. Então, você vê, Sheila, que em muitas reuniões, as pessoas perguntavam assim livremente, eu já vi assim, cada pergunta, eu posso ter relação sexual no dia da ceia? Né? A pessoa perguntava, eu briguei com meu marido, eu posso participar? Aí fazia uma fila lá de perdão, né? Aí surgia cada coisa no dia lá, eu pensei isso aqui de você, aí ficava um clima assim, porque era ensinado que, se você tiver algum pecado não confessado, se você tomar, você vai morrer. E aí tem aqueles testemunhos, né, que colocavam medo nas pessoas, que eu conheço um caso que a pessoa comeu, ela teve que vomitar e caiu desmaiado.
Então, tornou-se isso aí quase que uma reunião que era de tristeza, e não tinha essa questão da alegria, da comunhão, né? Se tornou uma festa fúnebre quase. Você ia lá, você ficava assim, analisando, e agora, eu posso participar ou não? Aí, quando você participava, você pedia perdão. Tem gente que se consagrava para participar, né? Não sei se você já lembra disso, né, Isaías? Chegava na sexta-feira, o pessoal fala assim, ó, já começa a fazer jejum na sexta, no sábado, para participar no domingo. E aí tem reunião que é feita de 15 em 15 dias, tem denominação como a congregação cristã que faz uma vez ao ano. Então, a Sheila fez essa pergunta que é essencial, porque assim, é uma área que envolve muitas doutrinas diferentes, conforme a ideia lá da liderança da denominação. É muito triste. Tem ceia, eu já participei de ceia que não era uma ceia, né, uma festa, era coisa de constrangimento, né? Que aí vai o outro pedir perdão. Ah, eu achei que você tá muito feia, e eu fiquei no meu coração achando que você tá... Umas coisas assim que você fala, meu Deus, aí expõe tanto o outro, né? Que vira um constrangimento para a pessoa que está ouvindo e para quem tá recebendo o pedido de perdão, né? Que ainda tem esses constrangimentos maiores. Vai lá pedir perdão pro seu irmão, né? Exato. Bem difícil, bem triste isso, que acho que tem gente que foge do dia da ceia. Exatamente. No final, eu mando lá para vocês, vão ver lá o que ele coloca, como que começou a mudar essa questão da ceia. Bem interessante. Obrigada, Will. Muito bom, muito bom. E nós observando aqui o texto que nós lemos, existia ali, Sheila, naquele grupinho ali, já um que estava com o coração tomado pelo inimigo, né? Então, ele participou da ceia, na dele, entendeu? E é Jesus não o excluiu, né? Não o excluiu. Jesus não o excluiu. Jesus poderia ter excluído ele. Agora, eu queria perguntar ao professor, em cima do que a irmã Sheila perguntou, esse codinome Ceia do Senhor, sabe? Olha, melhor, Santa Ceia. Sim. A Santa Ceia o pastor da igreja sendo o dono de toda a regra, como se a ceia fosse dele. E ele quer preservar, ele quer arrumar crivo, ele quer arrumar um crivo, ele quer arrumar quesitos para algo que é tão simples. Essa simplicidade, professor, o professor acha que essa simplicidade, esse culto, essa reunião simples, tira o peso da importância do líder, na tua opinião? Você acha que o líder ele quer se fazer importante para haver uma dependência, um menosprezo da pessoa por ela própria? Que ela tem que estar ali. Porque se você falar isso para certas pessoas, ele fala assim, não, você tá bagunçando algo sagrado. Que isso? Tá entendendo? Vai virar bagunça, eles vão logo para o outro extremo. Daqui a pouco está botando ceia para o cachorro. Vai virar bagunça, eles vão lá no extremo, sabe? Por favor, professor. Isaías, na teologia católica, você vai entender por que eu estou falando isso. Lá você encontra já bem definido o que eles têm como regra, que é o quê? A escritura sagrada, a tradição da igreja e o magistério. Então, eles colocam isso de maneira clara. O que define a vida da igreja católica? Palavra de Deus, a tradição que vem ao longo do tempo e o magistério. O que o magistério definir, é isso aí. Então, esse tripé lá é colocado de maneira bem clara. Os protestantes, vou usar esse termo para englobar tudo, eu sei que a definição já não é mais essa, mas vamos colocar assim. Os protestantes, eles bradam que a prática deles, litúrgica, é a sola escritura, ou seja, é só a escritura. Só que, na verdade, nós também somos apegados à escritura, à tradição que a gente recebe
A gente já aprendeu assim, a gente segue assim. E o magistério, que é esse ponto que você colocou. Você entendeu que na Igreja Católica já é colocado como claramente, e a gente aqui fala que é sola escritura, mas na realidade não é. E aí entra isso que você está falando. A necessidade de um intercessor, a necessidade de um mediador, a necessidade de uma hierarquia, né, que define. Esses assuntos não tem como... Assim, é engraçado, né, porque eles sempre estão juntos. Talvez por ser sacramental, eles estão juntos. A ceia e o batismo. O batismo é a mesma coisa. Por exemplo, lá na Crescer, onde você vê que eu leciono lá qualquer irmão pode batizar outro. Lá não tem essa questão de ser só o pastor. E um irmão que leciona lá comigo, ele fala que lá onde ele congrega, lá nem presbítero pode batizar, só quem é pastor. Então você vê que no mesmo município, como são doutrinas divergentes. Então, assim, é do entendimento de quem estiver na liderança. Quando você deixa as coisas bem simples, perde esse caráter de oficialidade, como você colocou. Então, perde a importância. A bênção apostólica, o ministrante, ele perde o valor, porque parece que perde o brilho, fica muito simples. Eles vão dizer que vai ficar sem graça. É muito sem graça. Tem que ter aquela palavra. Como se não tivesse uma coisa legitimando o ato. Exatamente. Então, assim, faz sempre no que nós estamos comentando aqui. É tradição, que quando você começa a fazer aquelas perguntas de criança, as pessoas desistem. Qual que é a pergunta de criança? O porquê. Quando você vai para o terceiro porquê, já deu um problema. Assim, vai cair na tradição, não adianta. Porque se tem base bíblica, vai falar o versículo. Aí quando fala o versículo e não bate, aí fala, mas então por que vocês fazem? Não, porque a gente sempre aprendeu assim, a regra aqui é essa, aí acabou. Então cai também naquilo que as pessoas criticam numa outra tradição de fé, mas que acaba fazendo a mesma coisa. Aí coloca lá, escritura, tradição e o magistério. É a mesma coisa, só que não é nomeado. Lá na católica é nomeado, aqui não. Então é como você falou, se deixar na mão do povo, falar, ó, é uma questão simples, é uma refeição. Aqui quem manda é Cristo. Aí você vai encontrar exemplos daquele que a gente viu lá no grupo, que o pastor falou, não, quem manda na igreja sou eu. Aquele homem, você até foi, ele foi sincero. Ele teve a sinceridade de falar abertamente. Foi muito criticado, mas foi sincero, né? Sincero, mais errado, mas foi sincero. Porque a regra é essa aí que acontece. Quem manda sou eu. Então, aí não, mas não é Jesus. Ele falou, não. Quem manda sou eu. Jesus manda em mim, quem manda na igreja sou eu. Ele só externou com muita coragem, embora esteja errado, o que muita gente faz na prática. Professor, não é mole, não. Não é mole, não. Vamos lá, perguntas. Perguntas. Por favor, Oi? Irmão Alessandro. Alessandro está aí. Rapaz. Queria só deixar uma observação em todas essas questões, esses pontos que foram levantados, que são bem interessantes, nessa questão de o pastor, por exemplo, né, acabar tendo esse controle, vamos dizer assim, de quem participa e quem deixa de participar, e cria-se essas regras e tudo. Então, nesse caminho, nesse sistema, acaba-se meio que você, como é que eu posso dizer? Você supervalorizar alguns pecados e menosprezar outros, colocando em diferentes classes, né? Por exemplo, algumas denominações, por exemplo, um obreiro, por exemplo, se comete um pecado de adultério ou de fornicação, o Wilton conhece bem esse sistema, né? Aí fica lá 6 meses, 6 meses lá do banco, lá, excluído, né? Se a disciplina é 3 meses, se a exclusão, 6 meses. E aí, nesses 6 meses, a pessoa não pode também tomar ceia, né? Porque o adultério, a fornicação, o que seja, é um pecado gravíssimo. Mas aí você para pensar, e a pessoa que vive mentindo o tempo todo?
Como é que fica a situação? E a pessoa que, de repente, tem a soberba lá dentro do coração, que tem a inveja não sai do coração de jeito nenhum. Então, meio que acaba se criando uma classe de pecado no meio dessa metodologia, podemos dizer assim, como se um pecado fosse mais grave que o outro. E esse é como se fosse assim, não, nas entrelinhas fica a seguinte mensagem: esse pecado pode e esse pecado não pode. Mas só que é tudo pecado. Né? E essa sistematização acaba fazendo isso, né? Nos dias de hoje. Perfeito. Professor Você Will. Você quer ver um exemplo claro disso? Eu chegar e falar assim para vocês, ó, irmãos, hoje eu não vou dar o estudo, eu vou passar para o irmão Isaías, porque eu caí. Ou o irmão Isaías fala assim, ó, gente, vamos orar pelo Wilton que ele caiu. Pode ter certeza que 99% vai achar que é pecado sexual. Como o Alex colocou. Cair, o único pecado que exclui as pessoas é o pecado sexual. Agora, como o Alex falou, se você pegar, por exemplo, fofoca, você já viu alguém ser excluído por fofoca? E tá lá que é uma coisa que é abominável para Deus. Mentira. O diabo é o pai da mentira. O único pecado que tem paternidade, entre aspas. Que tem paternidade, né? Então, assim, como o Alex falou, você vai criando ali classes de pecados, onde você... Eu volto a dizer, olha, tá caindo tudo no que a gente comenta. Lá na Igreja Católica tem os pecados capitais. Nós também temos os nossos. Você percebe que você critica algo, mas você acaba fazendo a mesma coisa. Então, você seleciona lá. Você quer ver um pecado que você vai ser castigado terrível? Você deixar de dar o dízimo 3 meses. Alex sabe disso. O camarada é cobrado, não pode pregar, não pode fazer nada. Então, assim, eu posso dar volta nas pessoas, eu posso mentir, eu posso pregar heresia, tá tudo certo. Desde que eu esteja dizimando e não tenha cometido um pecado sexual, tá tudo certo. Professor Hilton, o Alessandro tem mais alguma afirmação, por favor, Alessandro? Oi? Tem mais alguma fala sobre isso? Não, por enquanto não. Era só essa observação mesmo para trazer, por enquanto. Porque eu estava indo com um pregador muito famoso aqui no Rio de Janeiro, que Deus usa muito ele, em revelação. O Wilton sabe do que eu estou falando. Muito revelação, Deus usa muito ele. E nós estávamos indo para Nova Jerusalém, um bairro em Nova Iguaçu, bem no interior de Nova Iguaçu. E nós estávamos na Pavuna, no engarrafamento. Da Pavuna para lá, dá uns 40 minutos, por aí. E já eram 8 horas. Nós estávamos na Pavuna, engarrafado. Aí o pastor lá da igreja ligou. Fala, varão, e aí? Cadê você? O culto começou. Já são 8 horas, porque começa às 7h30, né? 7h15, 7h30, era um congresso. Aí cantaram os 3 hinos, grupo da irmã canta, grupo das crianças canta, grupo da jovem canta, grupo dos casais canta, aquele negócio que vocês sabem, né? Canta tudo, canta todos. Aí, já era 8 horas já. E aí, varão, cadê você? Aí esse colega meu que ia pregar, ele falou assim, varão, já estou aqui na rua, estou aqui perto já. Já estou chegando aí já. Eu olhei assim e falei, Jesus, que mentiroso, sem vergonha. Ele estava na Pavuna, cara. Ele mentiu, falou que estava lá perto já da igreja. Sim. Eu falei, meu Deus. E comigo aconteceu uma coisa interessante. Eu estava conversando, inclusive, com aquele Jefferson, pastor Jefferson, acho que é Jefferson, que é o esposo da Fernanda Brum. Eu estava na casa deles, a gente estava batendo papo, aí ele falou. Aí eu falei, pô, cara, isso já aconteceu comigo, pastor, já aconteceu comigo. Ele esquecer de pregar na igreja. Sim. E no dia da pregação, o cara te ligar. E aí? Me ligou. Isaías, já estamos te aguardando aqui. Eu falei, varão, tu me ama? Por quê? Já vem você. Tu me ama? Eu te amo. Porque eu esqueci que ia pregar aí, cara. Eu esqueci. Tu acredita que eu esqueci? Que isso, varão? Eu falei, você queria que eu mentisse? Dissesse que a minha mulher tá doente? Você queria que eu dissesse o quê? Eu estou falando a verdade. Eu esqueci que ia compartilhar a palavra na sua igreja.
Me ama? Você me... Você está entendendo? Ele queria que eu mentisse, porque a mentira... De repente, ele ia chegar para a igreja, ou, não Exato. sei, de repente, ele chegou para a igreja, falou, igreja, o nosso Vamos orar. pregador quer pregar aqui, teve um problema muito sério, que não convém Isso. nem colocar aqui para a igreja, um Sim. problema sério com a família dele, não vai ser possível ele pregar. Vamos orar. Vamos orar. Quem sabe ele falou isso, irmão Isaías? Quem sabe ele não falou, né? Para a Vamos igreja. orar. Do que ele chegar para a igreja e falar assim, igreja, o pregador me ligou e disse que esqueceu que ia pregar. Vamos orar, glorificar a Deus pela sinceridade dele, que ele Exato. poderia ter inventado uma história e tal. E estou dizendo isso para quê? Para corroborar com o que o nosso irmão Alexandre falou. As pessoas preferem... a mentira é uma defesa Exato. muito usada, né, Wilton? Muito usada. Sem Muito dúvida. usada. Então, segundo eles, é um pecado mais leve, mais light. Exato. Entendeu? Alguém tem mais alguma pergunta? Participar? Vamos lá, irmã Cissa. Cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Estou aqui. Olha, foi de Deus. Eu estava sem celular, meu celular quebrou. Aí, justamente hoje, meu celular chegou do concerto. Glória a Deus. Aí mas eu estou aqui, eu tô ouvindo, tá? Porque eu estou aqui, já dei janta para as crianças, estou lavando louça, mas estou aqui prestando atenção. Estou ouvindo. Tá bom? Amém, amém. Mas é bênção, né? Esse negócio de mentira é complicado. Na sua igreja podia participar da ceia. Olha, eu já passei por várias congregações, né? Eu mesma fiquei assim, quando eu me converti, eu não era casada, né, no papel, né? Meus filhos mais velhos vivia junto, então eu não podia participar de nada, não podia nem cantar, nem dar testemunho, não podia fazer nada. Só dar o dízimo. Só dar o dízimo. O dízimo podia. Claro. Inclusive, teve uma irmã que falou para mim, entregou, tipo, revelação, sei lá o que foi. Ela entregou para mim assim, ó, que se Jesus chegasse naquele momento, eu não ia para o céu, porque eu não era casada. E assim, quando eu aceitei Jesus na condição que eu estava, né? Sim. E aí eu fiquei 12 anos assim, depois eu me separei e tal, mas eu fiquei 12 anos assim, não podia participar de nada, era do tempo que tinha reunião de membros, que era só para membros, e membros era só os que eram batizados, então não podia cantar, não podia nada, mas eu podia dizimar. Sim. Ai. Então, assim, era muito restrito, né? Tinha irmãs, por exemplo, eu conheci irmãs, falaram acerca do jejum, né? Tinha irmãs, por exemplo, que quando elas estavam na fase menstrual, também não ceava, não tomava ceia quando estavam menstruadas. Então, eu passei por todas essas loucuras aí. Né? Então, é muita loucura, né? Que a gente passa, a gente vai aprendendo tudo errado e eu passei por tudo isso. Era doida para me batizar, sabe? Eu sonhava em passar pelas águas, porque até então, segundo a irmã, eu não era salva. Porque eu não era batizada. Eu vivi muito tempo com isso na minha cabeça. Aí eu pensei comigo, poxa, quando eu aceitei Jesus, as pessoas sabiam como eu era, me aceitaram como eu era, e tinham o que eu estou fazendo. Eu era muito novinha na época, né? E isso me chocou muito. E eu pensei assim, então o que eu estou fazendo aqui? Poxa, eu deixei de fazer um monte de coisa que eu gostava. Eu deixei de dançar, eu deixei, né, muitas coisas. Eu era jovem. Eu abri mão de muitas coisas. Eu peguei aquela doutrina pesada que se você cortasse a ponta do cabelo, você estava cortando a ponte para o céu. O anjo estava aguardando lá na gaveta. Então, foi muito cruel tudo isso, sabe? Foi muito cruel. E aí eu pensei, puxa vida,
Então, o que que eu estou fazendo aqui, então? Se eu estou aqui, se eu renunciei a tantas coisas, eu só não me batizei, mas eu renunciei a muitas coisas. Eu renunciei a roupas que eu usava, eu renunciei a dançar, coisas que eu gostava de fazer para ficar ali naquela doutrina pesada e Jesus não me salva? Então, sabe que assim, a palavra de Deus, ela é algo assim, que ela fica na tua mente, né? E eu gostava muito de ler. Então, quando essa irmã me disse isso, e isso me entristeceu meu coração, né? Que eu pensei, poxa, então eu estou perdendo meu tempo aqui. Mas aí eu me lembrei de uma palavra que eu tinha lido, né? Eu não vou saber dizer a vocês agora onde o livro está. Acho que Jesus fala assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Olha, foi essa palavra que eu li, que veio na minha cabeça. Eu creio que foi o Espírito Santo de Deus que me fez lembrar, e foi o que me segurou, sabe? Mas passei por todas essas questões e é muito triste. E por isso Irmão que hoje em Wilton, dia... irmã Cissa, Oi. eu desculpa sem querer te interromper, mas já Não, interrompendo, vai interromper. Vai o interromper. seu testemunho é muito forte e É. eu queria colocar, com a ajuda do professor, o quê? Qual o peso, professor, que isso tem na vida de uma pessoa, na parte sentimental, na parte psicológica. Essa pessoa, ela, por essa pressão, por essa dor, por essa retaliação, por essa pessoa ser taxada como leprosa, né? Ela é uma leprosa, ela não pode sentar aqui. Ela tem que ficar lá na cidade de refúgio, afastada da congregação, né? Qual a misericórdia que Deus teve com a irmã Cissa? Ela está aqui hoje liberta, salva, dando glória. O irmão Will tem algum relato de pessoas que ficaram loucas com essas questões? Por favor, professor. Olha, o Alex, ele morava perto ali de um hospício. Eu até, para ir para a casa do Alex, eu tinha que passar por lá. Lote 15, né, bem na esquina, né, Alex? Ali do lote 15. Se você for lá, Isaías, a maioria das pessoas lá eram chamadas de evangélicas. Você chega lá, tem pessoa que está falando em língua estranha, que você vai fazer visita, ela sai correndo ali, girando o braço, gritando. Então, assim, é uma coisa que... Eu vou falar uma coisa muito pesada aqui para vocês, né? Às vezes era melhor a pessoa nem ter conhecido o sistema religioso desse do que ela ter conhecido e entrar para depois você levar ela para o evangelho. É muito mais difícil. Então, assim, porque ela não quer... Tem pessoas que não querem mais nem saber nada de Jesus, porque apresentaram um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Que nem você falou, graças a Deus que a irmã Cissa não teve isso. Mas muitas pessoas ficam loucas, se matam, ficam depressivas, elas não querem saber. A religião é a desgraça. O Glênio Paranaguá, que é o pastor lá da PIB de Londrina, ele tem um livro que chama assim, Religião, uma bandeira do inferno. É um livro bem objetivo, onde ele coloca isso. Então, você vê, você sai de que, entre aspas, você estava escravo do mundo, você entra com uma outra escravidão que é muito pior. Porque lá no mundo você é escravo, mas você às vezes não está nem sabendo. Né? Você está vivendo lá, você está sendo escravo e não acha uma solução. Daqui a pouco você entra para um local onde você acha que você tem a salvação, mas que você só vive pior. Você é uma pessoa que se torna antipática, triste, deprimida, sem vida, feia. Você começa a enxergar o diabo em tudo. Recalcado. Você imagina, o cara lá, ele assim, ó, ele vivia a vida dele lá, não estava nem aí para entregar dízimo, nada. Aí agora ele está num ambiente, o cara fala assim, ó, se você não entregar, meu irmão, vai vir enfermidade sobre você. Aí a cabeça dele não gira legal, porque fala assim, mas lá no mundo tem gente que não entrega. Aí quando você vai para o evangelho, lá está escrito, fala, ó, o Deus é o Pai bom, que ele dá chuva sobre justos e injustos. Mas no ambiente religioso é o seguinte, ó, se você não entregar, você vai gastar com remédio. Aí as pessoas falam, mas por que acontece isso?
Acontece, porque você está condicionando a sua mente nesse negócio. Você começa a viver uma realidade nisso. Por isso que Paulo fala da renovação do entendimento através da palavra. A gente sempre conversou isso muito com a Sheila, essas questões de pessoas que a gente conhecia que viviam no sistema religioso, meu irmão, que era desgraça pura. Você fala, eu não quero nem saber disso aí. Se isso aí é a vida com Deus, eu não quero saber. E eu peguei essa época que a irmã Cissa falou, vocês pegaram também, a maioria aqui pegou, o Alex também, novo, pegou. A gente pegou essa época que tudo era pecado, você pentear o cabelo era pecado, você usar um shorts era pecado, você usar uma barba era pecado. E a academia... Sua mente, ela fica doentia, porque você tudo se enxerga pecado, você tá ali, o mal, ele toma conta de você. E o inimigo, ele usa muito isso, que você tá, a sua mente, ela começa a enxergar o mundo como sendo um ambiente totalmente satânico. Então você começa a ver, que nem o pessoal fala, você começa a ver o diabo na Coca-Cola, na maionese, em música, em filme, você fica, desculpa o termo, tarado, obcecado pelo diabo. Isso aí, quem é que não fica doente num ambiente desse? E outra coisa, assim, também a pessoa, porque assim, você é convidado a aceitar Jesus para ser salvo. Ah, vem como estás. Aí tá, você vai aceitar Jesus, aí você agora tem que seguir, né? Tem que frequentar os cultos e tal, para ser salvo. Mas aí, ao mesmo tempo, é como o professor falou, tudo se torna pecado. Tudo é errado, tudo. Aí você passa a ver Satanás em tudo, passa a ver o diabo em tudo. Parece que você vê mais o diabo quando está na igreja do que quando você estava no mundo. Né? E você passa a viver com uma dúvida que acho que foi a pior tortura da minha vida. Eu acho que muitas pessoas passaram por isso. Foi você não tem certeza que você está salvo. Você não tem certeza. Você está sempre assim, porque você é ensinado que você tem que estar lutando para ser salvo. Isso é uma tortura psicológica para muita gente, porque muito crente, eu mesmo vivi assim, muito crente vive com essa dúvida, não estou salvo. Ai, eu esperrei errado, estou salvo. Perdi a salvação. Cuidado para não perder a salvação. Cuidado, você tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Se você faltou 1, 2, 3 cultos, cuidado. Olha, Jesus está voltando. Você vive, gente, eu vivi isso. Eu aceitei Jesus, eu tinha 19 anos de idade. Eu estou com quase 60. Olha quanta tortura. Eu comecei a abrir minha mente há pouco tempo. Há muito tempo, não. Há pouco tempo. Comecei o estudo com vocês, assistindo uns vídeos, né, antes de vocês, e comecei no estudo. E que foi abrir minha mente, gente. Foram anos, sabe? Olha que tortura. Você está na igreja, você frequenta culto, você é religiosa, e você não tem certeza se você é salvo ou não. Tem muita gente que vive assim. Isso é horrível, isso é horrível. E você não tem certeza. Como é que pode uma coisa dessa? Você não tem certeza porque estão sempre colocando em dúvida. É porque a religião, ela depende, Mancissa, o que alimenta a religião é o medo. Então, você, para vencer o medo, você tem que fazer o quê? Parte de um ambiente que ele te garante que você estando ali, você vai conseguir vencer. Você vai ser salvo. Então, qual que é o medo? Se você não dizimar, o inimigo vai entrar na sua vida. Se você não vier no culto, tem gente que põe medo até na hora da chamada bênção apostólica. Já viu? Fala assim, se você sair antes da bênção apostólica, você vai perder a bênção. Então, é o medo que ele faz a religião funcionar. Olha, é horrível, gente, é horrível. Eu louvo a Deus que eu comecei assim, né? Participar do estudo, estar sempre ouvindo a palavra. E são muitos anos, claro que tem muita coisa em mim ainda que tem que sair, mas muita coisa já saiu. Hoje eu consigo ter paz que antes eu não tinha, né? Eu vivia dizendo, poxa, estou salvo ou não estou? Estou salvo ou não estou? Exato. Será que eu vou subir? Será que eu não vou? Você vive eternamente assim. Exato. Uma tortura psicológica muito grande. Exatamente. Glória a Deus, rapaz. Não é mole, não. Isso é resposta das nossas orações, da importância desse singelo grupo de Jesus, professor Hilton. É verdade. Singelo grupo de Jesus está edificando vidas, está dando transparência com relação ao evangelho do Senhor. Isso é bênção demais. Vamos lá.
Que horas tem? Ih, 10h03. 10h03. Vamos lá, gente. Alguém tem mais alguma participação para nós pedirmos? Partimos para a nossa ceia do Senhor, que o professor que vai ministrar hoje. O professor que vai ministrar a ceia do Senhor. Eu não sabia, porque eu estava com o celular quebrado. Não sabia. Não, então você tá excluída. A Sheila rindo, ó. Tá vendo? Isso aí dava... Ô, Sheila, isso dava um bafafá na igreja. Era a semana toda a fofoca rolando. E tu viu? Ela não ceiou. Olha só. Tá em pecado, ó. Não participou da ceia. Nossa, as pessoas ficavam de olho em quem não ceiou. Fulana não ceiou. Tá acontecendo outra coisa. Era assim mesmo. As Candinha fofoqueira. Quem não ceiou? Aquela. Qual o nome dela? De olho. Qual o nome dela? Ah, eu não sei, acho que é Cici. Eu sabia, bem que eu vi ela. Bem que eu tinha uma desconfiança com aquela irmã, nunca me passou verdade. Aí começa. Jesus. Isso. Verdade. Por favor, professor, fique à vontade, meu professor. Então tá bom, faz o seguinte, né? A irmã Jacira, no final, vai fazer aquela oração. Abençoada, isso. Isso. Então, agora eu vou fazer uma oração com relação a esses elementos que nós temos aqui, né? Isso. Para que a gente possa ceiar em comunhão. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento de comunhão diante do Senhor e da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela ideia da irmã Jacira de nós usarmos nessa aula, onde aborda, Senhor, a Tua ceia com os Teus discípulos. Quando o Senhor prestes a morrer, o Senhor celebrou com eles aquela ceia, Senhor. E nos colocou que isso seria feito como um memorial. Isso. Então, nós te agradecemos muito por essa inspiração que a tua serva teve e que foi aqui trazido diante dos irmãos. Então, nesse momento, eu te peço, Senhor, que esses elementos, o pão, o suco, o vinho, eles possam representar de maneira simbólica o teu corpo e o teu sangue. E que a gente possa ter nesse momento uma comunhão aqui, Senhor. Estender essa comunhão que nós já temos através desses elementos. Muito obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. E tendo dado graças, disse: comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Amém. Vamos comer. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Que eu sempre tenho em mente, Senhor, o teu sacrifício por mim. Nunca deixes que saia da minha mente, Senhor, o que tu fez por mim. Amém, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado pelo teu sacrifício, Senhor. Por esse corpo que foi partido, Senhor, por amor, naquela cruz. Muito obrigado. Amém, meus irmãos. E depois de ceiar, ele tomou o cálice, deu graças e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Aleluia, Jesus. Nós deveremos beber até o dia em que nós beberíamos o vinho novo no reino de Deus. E ele deu graças e todos beberam dele, assim como nós fazemos agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Glória a Deus, Jesus. Santo. Amém, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Sempre sejamos gratos pelo teu sacrifício. Amém. Sempre sejamos gratos. Nunca percamos essa gratidão. Amém, Senhor Jesus. Amém. Quando nós não perdemos essa gratidão pelo sacrifício de Cristo, nos faz Amém, Senhor Jesus. Próximo dele. Amém, Senhor Jesus. E ele próximo de nós. Amém, muito obrigado, Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, meu irmão. Obrigado, irmãos.
louvamos a Deus por esse momento tão importante que o Senhor se agrada, né? De estarmos aqui lembrando uma das partes mais importantes e dolorosas do nosso Jesus. Amém, Jesus. Muito obrigado. Irmã Jacira, por favor, irmã Jacira, a senhora pode fazer aquela leitura? Sim, a leitura é sobre confissão de fé. Vives no pão, partilhado e compartilhado. Vives na taça redonda do vinho. Banquete de pobres, refeição de mendigos, companheiro fiel, amigo entre amigos. Lacerado pelos homens e nos homens vivos. Quando nos juntamos e nos pomos a caminho, contamos tua morte, cantamos tua morte, amigo de vida. Vives no pão, partilhado e compartilhado. Vives no pão, vives na taça redonda de vinho. Autor anônimo. Agora, a mesa redonda da igualdade. Deus nos sentou comer e beber. A comida branca de paz e alegria. A bebida de vermelha fraternidade. Bem claro está o que quer Deus, que nos dá este pão. Bem claro está o que Ele quer, que compartilhemos o nosso com aqueles que não têm, com os que não têm pão e os que não têm vinho. Deus quer que lhes mostremos nossa solidariedade. Amém, amém. Anônimo. Que Cristo Jesus seja plenamente formado em nós. Amém. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, irmã Jacira. Obrigada, irmã Sheila. Obrigado, amado professor, irmão Alessandro, irmã Cissa. Amém, Jesus. Sentimos a presença do nosso Senhor em nosso meio. Como Amém, é bom, Jesus. nesse mundo tão cruel, nós termos essa ligação, essa possibilidade de nos conectarmos, né, com o sagrado, nosso sagrado, não é? Que importante. Aleluia, que é Jesus. Isso nos dá força, isso nos cura, né? Isso nos levanta, isso trabalha, alimento espiritual para nós. E terminando, eu gostaria de agradecer e pedir que a irmã Sheila fizesse uma oração, irmã Sheila, agradecendo e, em especial, orando pelo nosso professor, para que Deus pudesse abençoar ele da maneira que o professor precisa, com urgência, só que ele não comenta com ninguém, e Jesus sabe. Que a irmã Sheila possa glória a clamar Deus, aleluia, Jesus. Bom? Muito obrigado, Jesus. Por favor. Vamos orar, então, amados. Senhor, meu Deus, me coloco aqui juntamente com esses demais irmãos, Senhor, para primeiramente agradecer. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Essa ceia que foi feita de forma virtual, mas onde podemos sentir a tua presença tremendamente, Senhor. Aleluia, Jesus. O Wilton traz um ensino puro, verdadeiro, genuíno, Senhor. Glória a Deus. E especialmente pela vida do irmão Wilton. Tu sabes o que tem no coração dele, Senhor. Tu sabes do que ele precisa. E eu peço a Ti que não... Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nada na vida do irmão Wilton, nem financeiramente, nem espiritualmente, nem afetivamente. Aleluia, Jesus. Abençoada, que ele tenha vida longa, repleta de saúde. Jesus. Por onde ele passar, ele leve cada vez mais e com essa grandiosidade a tua palavra, Senhor. Senhor, cuida do que tem pedido. O Senhor sabe do que ele precisa, muito mais que nós, Senhor. Mas nós aqui, humildes, a Ti, que vire os seus olhos para o seu filho, que
ouça, que atenda ao pedido do coração dele, Senhor. Mas, antes de tudo, Pai, que seja feita a tua vontade. Glória a Deus, aleluia. Tenho certeza que é muito maior do que nós imaginamos com relação a ele, Senhor. Obrigada, Pai, pela vida do irmão Isaías, Aleluia, Deus. Jacira, irmão Alexandre, e todos aqueles que participam frequentemente, como o irmão Márcio, o irmão João Carlos, do nome, Senhor. Senhor, abençoa grandemente todos que aqui estão, e não somente eles, mas seus familiares, aquelas pessoas que eles amam, Senhor. Abençoe também aqueles que assistirão esse ensino maravilhoso, onde podemos, aleluia, Jesus, de cear em teu nome, Pai, até que tomar um novo dia, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigada, te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor possa estar conosco, com todos, nessa quinta-feira, que dê uma sexta, um final de semana abençoado para todos. Amém? Aleluia. Está terminado em nome de Jesus. Irmã Cissa, a senhora está no livro da secretária, hein? Tá bom. Estou em disciplina. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.